Milionário fica impressionado com mendiga negra criando vestido de saco de lixo. Na correria frenética das ruas de São Paulo, um espetáculo raro começou a chamar a atenção dos transeuntes. Uma mulher com pele escura reluzindo sob a luz do sol se concentrava em seu trabalho em um canto esquecido da cidade. Emma Ribeiro, uma artista cujo talento era maior que as limitações que a vida lhe impôs, transformava sacos de lixos em vestidos impressionantes. Frases cochichadas especulavam sobre sua história. Uma mendiga? Uma artista? O que se escondia atrás daquelas mãos incrivelmente habilidosas? Os olhares variavam entre a curiosidade e o desprezo, mas Emma não se importava. Cada pedaço de plástico e cada detrito se tornava parte de sua obra de arte. Diante dela, um manto colorido de azar e beleza criava-se para compor um vestido que desafiava a imaginação. Enquanto as pessoas passavam, algumas riam, outras olhavam com repulsa. O murmúrio se intensificou. O milionário falava em tom firme, mas cheio de emoção. Você consegue ver a beleza que não está na aparência. Você tem um talento único. Emma, surpresíssima, apenas balançou a cabeça. Talento? Sou apenas uma mulher tentando sobreviver. Mas antes que pudesse terminar, Rafael a convidou para um evento de moda prestigiado. Um espaço opulento que parecia um mundo completamente diferente. As chamas da roupa de lixo brilhavam contra os designers famosos que a cercavam. Aquele convite soou para Emma como uma oportunidade e um pesadelo ao mesmo tempo. O evento chegou e as vozes de desdém ecoaram quando Emma entrou. Cabelo desgrenhado, vestido feito de plásticos estalando sob a luz. Mas ao subir na passarela e apresentar sua peça, algo mágico aconteceu. Cada nota de desgosto se transformou em aplausos, vozes de incredulidade se tornaram gritos de apoio. Enquanto o entusiasmo da vitória a envolvia, Emma sentiu-se fraca. A fome a atingiu com uma força cruel. E na multidão apaixonada, ela desmaiou. Ao reverter a escuridão, memórias atormentadas voltaram. Emma não era apenas uma artista de rua, mas a lendária designer conhecida como ES, extinta após um escândalo devastador. Quando Rafael se aproximou, seus primeiros instintos eram ajudar. Mas tudo o que ele queria era tê-la ao seu lado novamente. Um emprego como chefe de design oferecido. Mas o medo e as feridas de seu passado pareciam atar suas mãos. Enquanto uma conexão genuína crescia entre eles, uma sombra se aproximava. Verônica Blackwell, sua antiga sócia, estava disposta a tudo para destruir Emma mais uma vez. Mas o que o futuro reserva para esta mulher que ressurgiu das cinzas? Conseguirá Emma lidar com o peso de suas lembranças enquanto caminha na nova vida que se apresenta? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A luz dos holofotes ofuscava os olhos de Emma, enquanto ela se recuperava do desmaio. Rafael estava ao seu lado. Sua expressão preocupada se misturava ao entusiasmo da multidão.
Você está bem? Ele murmurava. Mas a jovem designer ainda estava absorta, confusa, presa entre a vitória e a dor da fome que a acometera. Uma figura alta e poderosa atravessou a multidão. Veronica Blackwell, a antiga sócia de Emma. Seu sorriso era frio como aço. Olha quem resolveu aparecer. A lendária ES. Uma figura alta e poderosa atravessou a multidão. Veronica Blackwell, a antiga sócia de Emma. Seu sorriso era frio como aço. Ou seria apenas uma mendiga bem vestida agora? Ela disparou, provocando murmúrios entre os convidados. Seus olhos brilhavam com um misto de triunfo e desdém. O ambiente, antes de aplausos calorosos, se encheu de sussurros e olhares desconfiados. A tensão cresceu rapidamente. Verônica estava determinada a desestabilizar Emma. Você realmente acha que pode se reinventar assim? Moda é sobre autenticidade, não sobre enganar as pessoas com lixo. O impacto das palavras cortou o ar como uma faca afiada. Rafael franziu a testa. Emma, com um nó na garganta, sentia que cada palavra da antiga sócia era um golpe. Mas antes que alguém pudesse reagir, um estrondo repentino fez todos se virarem. A porta do evento se abriu com um baque. Um grupo de repórteres invadiu a sala. Câmeras e microfones a postos. Emma Ribeiro! O mundo quer saber, você é mesmo a ex? Um deles gritou. O coração de Emma disparou. O passado que ela tentara deixar para trás estava de volta. Mas a verdade estava prestes a desmoronar. Rafael olhou para ela confuso. Emma, o que está acontecendo? Eu não sou quem pensam que sou. Ela gaguejou, cercada pela busca incessante de atenção. Seu passado era uma prisão fervente, uma sombra que a seguia. Eu sou a S, mas não escolhi ser. Sua voz falhou. Foi um acidente! O escândalo engoliu tudo. O murmúrio se intensificou. Verônica sorriu de uma maneira que misturava vitória e malícia. Ah, então você é apenas uma farsa! E ainda acha que pode voltar aos holofotes? A verdade sempre vem à tona, querida! Aquelas palavras ressoaram com um peso imensurável. Emma se sentiu como se estivesse perdendo o chão. As risadas se misturavam aos aplausos de antes. Rafael segurou sua mão com firmeza. Não escute ela, Emma. O que importa é seu talento. Mas enquanto Emma olhava para ele, uma dor profunda e familiar a atingiu. Lembranças de quando seus designs eram celebrados, mas também de quando o escândalo arrasou sua carreira. O brilho da fama se tornara um símbolo de vergonha. E então a reviravolta final. Um repórter com um olhar perscrutador interrompeu a discussão. Emma, podemos saber o que realmente aconteceu? Há rumores de que você foi traída por alguém muito próximo. Todos os olhares se voltaram para Verônica. O silêncio era palpável. A expressão nos rostos das pessoas era de expectativa. A verdade estava prestes a ser revelada. Emma sentiu o frio da ansiedade subir pela espinha. Nunca fora fácil encarar seu passado, mas agora estava mais vulnerável
do que nunca. Seria Verônica a traidora que a entregara? Ou havia algo mais obscuro escondido entre elas? Onde a história dela realmente começara? E onde terminaria? O cenário vibrava de tensão. As palavras cortantes não eram só promessas de líquidas amarguras. Eram ecos de um passado alucinado. E o que o futuro reservava para Emma? Será que ela conseguiria, após tudo, se reerguer das cinzas? O silêncio estava tão intenso que Emma podia ouvir seu próprio coração disparar. Todos os olhares estavam fixos nela e em Verônica. A antiga sócia, com um sorriso que parecia mais um corte na pele, fez um movimento brusco para se aproximar. Você tem algo a esconder, não tem, Emma? A multidão ficou tensa. Os flashes das câmeras eram quase insuportáveis, e o murmúrio crescente a envolvia como uma onda ameaçadora. Não sou uma farsa! Emma gritava, o desespero se infiltrando em sua voz. Eu só quero ser eu mesma! Eu sou a ES, sim, mas não sou mais a mulher que todos conhecem. O eco de suas palavras parecia reverberar, mas Verônica não deixava por menos. Mas será que você é quem realmente pensa ser? O olhar de Verônica, um misto de desprezo e diversão, a desestabilizava. Uma mendiga? Ou a talentosa designer que enganou todos com seu último desfile? Emma estava prestes a responder, mas o que aconteceu em seguida a fez congelar. Um grito atravessou o salão. Fogo! Uma chama brilhante rompeu no canto do espaço, subindo rapidamente. Os convidados começaram a entrar em pânico, empurrando-se uns aos outros enquanto as luzes começavam a piscar. O clima de glamour se desfez em caos. Rafael agarrou Emma. Temos que sair agora! Mas era tarde demais. O pânico se espalhou como um vírus. As pessoas gritavam e a fumaça começava a engolir o ambiente. Emma olhou para Verônica, ainda de pé, e viu algo que a fez gelar. A antiga sócia tinha uma expressão de satisfação no rosto. Era quase como se ela estivesse esperando por esse momento. Você sempre quis ser o centro das atenções, não é, Emma? Gritou Verônica, enquanto a fumaça se acumulava ao seu redor. Agora você é, mesmo que seja de forma trágica. Emma não teve tempo de pensar. A adrenalina a impulsionou. Com Rafael puxando-a, ambos correram em direção à saída. Mas enquanto passavam pela multidão, um pensamento aterrador a atingiu. E se Verônica estivesse por trás de tudo? A ideia parecia absurda, mas os sussurros ao seu redor ecoavam na sua mente. Ela sempre foi muito competitiva, ouviu alguém comentar. A fama dela nunca foi suficiente. O caminho estava obstruído. Algumas pessoas caíam, outras gritavam, e a saída parecia cada vez mais distante. Nesse momento de desespero, Emma virou-se para Rafael. As coisas que você sabe sobre mim, você ainda pode confiar em mim? Suas palavras saíram trêmulas, perdidas no barulho ao redor. Antes que ele pudesse responder, um barulho estrondoso ecoou pelo salão. O teto começou a desmoronar, pedaços de madeira e decoração caindo como tempestade. Saia! Rafael gritou. E pela primeira vez, a expressão dele era de puro temor. Emma correu, mas um medo profundo a paralisou. O que realmente havia se passado entre ela e Verônica? A verdade sobre seu escândalo ainda estava enterrada. O tempo parecia se arrastar,
enquanto as peças do quebra-cabeça em sua mente se reorganizavam. Poderia Verônica ter armado tudo isso para expô-la de uma vez por todas. Um último olhar para trás. E então, tudo mudou. Um grito cortante rasgou o ar. Emma! Era uma voz familiar. E assim que ela se virou, o chão sob seus pés se abriu. Ela caiu, não apenas no espaço, mas na confusão de suas memórias. Algo dentro dela havia sido acionado. O passado que ela tanto tentara enterrar estava de volta, mais vivo que nunca, a puxando para a escuridão. O desespero se transformou em determinação. Emma precisava descobrir a verdade, não só para ela, mas para todos ao seu redor. Como tudo poderia ter chegado até aquele ponto? E o que realmente significavam as palavras de Verônica? As chamas pensavam ao fundo enquanto Emma lutava contra a dor e o caos. O que viria a seguir? A resposta estava mais perto do que ela imaginava. Mas seria preciso enfrentá-la. O silêncio estava tão intenso que Emma podia ouvir seu próprio coração disparar. Todos os olhares estavam fixos nela e em Verônica. A antiga sócia, com um sorriso que parecia mais um corte na pele, fez um movimento brusco para se aproximar. Você tem algo a esconder, não tem, Emma? A multidão ficou tensa e os flashes das câmeras eram quase insuportáveis. Não sou uma farsa! Emma gritava, o desespero se infiltrando em sua voz. Eu só quero ser eu mesma. Eu sou a ES, sim, mas não sou mais a mulher que todos conhecem. O eco de suas palavras parecia reverberar, mas Verônica não deixava por menos. Mas será que você é quem realmente pensa ser? O olhar de Verônica, um misto de desprezo e diversão, a desestabilizava. Uma mendiga? Ou a talentosa designer que enganou todos com seu último desfile? Emma estava prestes a responder, mas o que aconteceu em seguida a fez congelar. Um grito atravessou o salão. Fogo! Uma chama brilhante irrompeu no canto do espaço, subindo rapidamente. Os convidados começaram a entrar em pânico, empurrando-se uns aos outros enquanto as luzes começavam a piscar. O clima de glamour se desfez em caos. Rafael agarrou Emma. Temos que sair, agora! Mas era tarde demais. O pânico se espalhou como um vírus. As pessoas gritavam e a fumaça começava a engolir o ambiente. Emma olhou para Verônica, ainda de pé, e viu algo que a fez gelar. A antiga sócia tinha uma expressão de satisfação no rosto. Era quase como se ela estivesse esperando por esse momento. Você sempre quis ser o centro das atenções, não é, Emma? Gritou Verônica, enquanto a fumaça se acumulava ao seu redor. Agora você é, mesmo que seja de forma trágica. Emma não teve tempo de pensar. A adrenalina a impulsionou. Com Rafael puxando-a, ambos correram em direção à saída. O caminho estava obstruído. Algumas pessoas caíam, outras gritavam, e a saída parecia cada vez mais distante. No meio do caos, um pensamento aterrador a atingiu. E se Verônica estivesse por trás de tudo? A ideia parecia absurda. Mas os sussurros ao seu redor ecoavam na sua mente. Ela sempre foi muito competitiva. Ouviu alguém comentar: a fama dela nunca foi suficiente. Um último olhar para trás. E então, tudo mudou. Um grito cortante rasgou o ar. Emma! Era uma voz familiar.
Assim que ela se virou, o chão sob seus pés se abriu. Ela caiu, não apenas no espaço, mas na confusão de suas memórias. Algo dentro dela havia sido acionado. Das sombras, uma figura apareceu. Era Clara, sua irmã mais nova, que Emma acreditava ter perdido no incêndio que consumiu sua casa anos atrás. O choque foi avassalador. Clara estava diante dela, viva e bem. As lágrimas brotaram nos olhos de Emma, enquanto o caos continuava. Mas algo na expressão de Clara trouxe uma onda de insegurança. Clara, é você? A voz de Emma falhou, um nó na garganta. O mundo ao redor parecia se desvanecer. Como isso era possível? Emma, você precisa ouvir. Verônica não é quem você pensa. Clara gritou, com um tom de urgência que cortava a fumaça. As chamas agora devoravam o ambiente e raízes de um passado obscuro estavam sendo reveladas. Ela está por trás de tudo. Do incêndio, do escândalo. Você foi uma peça no plano dela. As palavras de Clara a atingiram como um tapa. Emma não conseguia processar. O passado estava se sobrepondo ao presente de uma forma que a deixava atordoada. O quê? Por que você diria isso? Enquanto as chamas rugiam, a revelação de Clara se desenrolou como um fio, desfiando toda a narrativa que Emma conhecia. Poderia ser verdade? Verônica, a amiga, a parceira, a rival, também seria a traidora? Você precisa lembrar. O que aconteceu naquela noite? Clara insistiu, seus olhos ardendo com a verdade. Ela foi a única que se beneficiou do seu colapso. Você caiu e ela se ergueu. Agora ela quer repetir a história. Emma parou. O chão estava desmoronando sob seus pés, mas as palavras de Clara a ancoravam. Se isso for verdade, então, o que eu faço? O que eu digo? Mas antes que pudesse receber uma resposta, um pedaço do teto desabou. Rafael puxou Emma e elas se moveram rapidamente. Vamos! Ele gritou. Mas Emma lançou um olhar para Clara. A dor da escolha se instituiu no coração dela. As chamas à sua volta pulsam como um sinal de alerta. O que viria a seguir? O mistério se aprofundava. E Emma precisava confrontar não só Verônica, mas a verdade oculta que sua irmã lhe revelara, enquanto a realidade se tornava mais confusa do que nunca. Afinal, quem realmente era Emma Ribeiro? O silêncio pairava, enquanto as chamas consumiam o grande salão. A adrenalina fazia o coração de Emma disparar. Ela olhou para Clara com olhos cheios de confusão. O que você quer dizer, Verônica? Tudo isso é muito complexo. O calor da chama se intensificava e o desespero começou a tomar conta. Emma, você não se lembra? O incêndio não foi um acidente. Foi Verônica! Clara exclamou, puxando-a para mais longe das chamas, e começavam a se espalhar. Ela queria se livrar de você para ficar com tudo que era seu. Rafael os puxou para fora da multidão em pânico. Precisamos sair agora! Mas a mente de Emma estava girando. O que sua irmã dizia parecia impossível. Verônica sempre esteve lá, apoiando-a nos piores momentos. Como ela poderia ser a vilã de sua história? Um rugido para trás as fez se virar. O teto começava a desmoronar, pedaços de madeira caindo em meio ao caos. Clara segurou a mão de Emma, puxando-a na direção da saída.
Mas antes que pudessem avançar, um novo grito ecoou. Emma? A voz era de Rafael, mas havia algo mais. Algo que a fez parar em seco. No centro do caos, Verônica surgiu, protegendo-se da fumaça, mas seu olhar tinha uma frieza arrepiante. Você é apenas uma versão fracassada da S. A verdadeira designer está aqui e é só uma questão de tempo até que todos vejam a verdade. Ela gritou, e o tom dela era de vitória. Emma sentia o nó na garganta se apertar. O mundo estava desmoronando, mas Verônica estava ali, como se estivesse no controle da situação. A fumaça começou a se espalhar mais rápido, e as pessoas se aglomeravam, tentando encontrar uma saída. Emma e Clara trocaram um olhar desesperado. O incêndio não era apenas uma catástrofe. Era uma armadilha, uma cena de um jogo que Verônica havia planejado. E então veio a revelação. Clara olhou para Emma, os olhos brilhando com uma intensidade que a deixou inquieta. Emma, você precisa lembrar o que aconteceu naquela noite. O incêndio. Você estava lá. Você não se lembra? Estava tentando salvar a coleção que Verônica destruiu. A voz de Clara tremia, mas havia uma urgência que a capturava. O quê? Emma balançou a cabeça, como se tentando afastar um pesadelo. As lembranças começaram a voltar, uma sequência de flashes confusos, gritos e fumaça. Uma imagem a atingiu como um raio. A coleção, as chamas, a traição. Ela tentou puxar o fio da memória, mas todo o caos a cercava. Emma, você é mais forte do que isso! Gritou Clara, mas isso só fez a pressão em seu peito aumentar. O que era real? O que era uma ilusão? As palavras da irmã a envolviam, mas o pânico começava a dominar. Rafael segurava seu braço, seu olhar cheio de preocupação. O que está acontecendo, Emma? Ele a puxou mais para perto. Você confia em mim? Tem que confiar. Ela olhou para ele e então para Verônica. O caos ao redor aumentava. A verdade estava tão perto e ao mesmo tempo tão distante. E de repente, uma camada de fumaça espessa os envolveu. Emma se virou para Clara. Precisamos sair! Mas uma figura parou em frente, bloqueando o caminho. Era Verônica. Você nunca vai ser como eu. Emma, o que quer que você ache que pode conquistar, eu sempre estarei um passo à frente. A risada dela ecoou como um canto de gerações enterradas. E então tudo aconteceu em um instante. O chão começou a ruir. Embaixo dela uma queda iminente, uma sacudida violenta. Um pedaço do teto desabou, e quando Emma fechou os olhos, tudo pareceu desmoronar, junto com as certezas que sempre teve. Emma! Rafael a puxou, mas já era tarde. O mundo ao seu redor se desfez, um turbilhão de fogo e fumaça. E no meio disso tudo, uma palavra ressoou em sua mente. Traição. Ela caiu. Mas não era só um corpo caindo, era um reconhecimento, um desmoronamento de tudo que conhecia. O que realmente havia acontecido naquela noite? O que seu coração guardava há tanto tempo? Ela lutaria para descobrir. Não importava o custo. O calor do fogo queimava, mas a verdade era uma chama mais intensa. Enquanto o caos predominava, Emma sabia que a luta estava apenas começando, e ao abrir os olhos, a certeza gelada se estabeleceu em seu coração. Talvez tudo o que ela conhecia fosse um jogo, e as peças agora estavam em movimento. O silêncio pairava, enquanto as chamas consumiam o grande salão.
A adrenalina fazia o coração de Emma disparar. Ela olhou para Clara com olhos cheios de confusão. O que você quer dizer? Verônica! Tudo isso é muito complexo. O calor da chama se intensificava e o desespero começou a tomar conta. Emma, você não se lembra? O incêndio não foi um acidente, foi Verônica. Clara exclamou, puxando para mais longe das chamas que começavam a se espalhar. Ela queria se livrar de você para ficar com tudo que era seu. Rafael agarrou Emma, puxando para longe do perigo. Precisamos sair agora! O pânico dominava a multidão. Emma sentia seu mundo desmoronar ao ouvir o que Clara dizia. Era difícil acreditar que Verônica pudesse ser aquela vilã. As lembranças começaram a voltar como flashes. O calor, a fumaça, o desespero. Mas a imagem da traição ainda não se encaixava. Você está certa? Emma questionou, seu tom um sussurro desesperado. A fumaça começou a engolir o ar, enquanto a entrada se tornava cada vez mais distante. As chamas rugiam atrás delas, mas o olhar de Clara não desviava. Precisamos descobrir a verdade. Verônica tem muito a esconder. O que ela disse a fez tremer. Mas seria isso possível? Poderia a antiga sócia ser daquela forma? E de repente, num canto da sala, uma explosão de luz iluminou a cena. Todos se viraram, confusos e aterrorizados. Em meio ao caos, uma mulher surgiu das sombras. Era uma figura familiar. Emma sentiu seu coração parar. Era Laura, a antiga mentora de sua juventude. A mulher que a havia introduzido no mundo da moda. Mas por que ela estava ali, agora? Não se preocupe com ela, Laura gritou, as chamas refletindo em seu rosto. Verônica nunca foi uma amiga. Ela está usando você. A multidão parou e um burburinho cresceu. Franziu a testa. Mas por quê? O que está acontecendo? Eu vou explicar. Laura avançou, e algo em seu olhar fez Emma gelar. Mas Verônica não só planejou o seu colapso, como também fez isso porque sempre soube da sua verdadeira origem. A revelação pairava pesada no ar. A verdadeira origem? O que isso significava? Do que você está falando? Emma sentiu um nó na garganta. Clara olhava com expectativa, como se estivesse a ponto de fisgar um grande segredo. Você é filha de uma grande designer. Aquela que desapareceu há anos, Alice Ribeiro. Quando o nome saiu da boca de Laura, um rugido de murmúrios percorreu a multidão. Emma ficou paralisada. Alice? Sua mãe? Não, isso não pode ser verdade. Sua voz tremia. A memória do incêndio que tomou sua casa. A dor de perder sua família. Tudo se aglomerava em sua cabeça. Verônica sempre soube. E se aproveitou da situação para se vingar de você. Ela quer que você fique presa nesse ciclo de dor. Laura continuou. Seu tom dramático aumentava a tensão. Cada palavra dela era como uma faca afiada. Verônica, com um sorriso sardônico, se aproximou. Você acha que isso é uma batalha de poder, Emma? Para mim, é simples controle. E a verdade é que você nunca deveria ter saído debaixo da sombra da sua mãe. O tempo parecia parar. O chão tremia. Não só das chamas, mas da verdade que estava sendo revelada. Emma olhou entre Laura e Verônica. O que estava acontecendo? Ela sentia as pernas fraquejarem.
Sua vida havia sido construída sobre mentiras. Saia do meu caminho! Emma berrou, o desespero tomando conta. O calor das chamas era sufocante, mas o choque da revelação a queimava ainda mais. Você nunca poderá se libertar, Emma! Verônica desafiou, seu olhar maligno, agora mais intenso do que nunca. Eu sou a designer, e só a verdade pode me libertar. Emma gritou, desafiando as chamas. E quando estava prestes a dar o próximo passo, uma explosão irrompeu atrás dela. O telhado começou a desabar, e Emma sentiu que tudo estava escapando de suas mãos. Tudo desmoronou. Emma lutou para se manter em pé, mas quando se virou, encontrou Clara, que estava prestes a ser engolida pelas chamas. O desespero transbordava. Clara! Ao levantar a mão para ajudar, algo gelado a atingiu. Uma dor cortante no peito fez Emma desabar. Não! Rafael gritou. Enquanto um pedaço do telhado caía, Emma sentiu uma lágrima escorregar pelo rosto. As chamas dançavam ao redor, e em meio ao caos, o mundo de Emma estava se despedaçando sob a sombra da revelação. O que isso significava para sua vida? Em meio ao desespero, uma nova visão se formou em sua mente. Poderia a verdade dar força a essa nova identidade? E enquanto o pânico se espalhava, um novo chamado surgia. A rosa nas cinzas floresce e a história ainda não acabou. Emma fez uma escolha. As chamas poderiam ser a sua libertação. Mas a pergunta permanecia. Será que ela conseguiria renascer do caos antes que tudo se consumisse? O silêncio pairava enquanto as chamas consumiam o grande salão. A adrenalina fazia o coração de Emma disparar. Ela olhou para Clara com olhos cheios de confusão. O que você quer dizer, Verônica? Tudo isso é muito complexo! O calor das chamas se intensificava e o desespero começou a tomar conta. Emma, você não se lembra? O incêndio não foi um acidente, foi Verônica! Clara exclamou, puxando-a para mais longe das chamas que começavam a se espalhar. Ela queria se livrar de você para ficar com tudo que era seu. Rafael agarrou Emma, puxando-a para longe do perigo. Precisamos sair. Agora! O pânico dominava a multidão. Emma sentia seu mundo desmoronar ao ouvir o que Clara dizia. Era difícil acreditar que Verônica pudesse ser aquela vilã. As lembranças começaram a voltar como flashes. O calor, a fumaça, o desespero. Mas a imagem da traição ainda não se encaixava. Você está certa? Emma questionou, seu tom um sussurro desesperado. A fumaça começou a engolir o ar, enquanto a entrada se tornava cada vez mais distante. As chamas rugiam atrás delas, mas o olhar de Clara não desviava. Precisamos descobrir a verdade. Verônica tem muito a esconder. O que ela disse a fez tremer. Mas seria isso possível? Poderia a antiga sócia ser daquela forma? E de repente, num canto da sala, uma explosão de luz iluminou a cena. Todos se viraram, confusos e aterrorizados. Em meio ao caos, uma mulher surgiu das sombras. Era uma figura familiar. Emma sentiu seu coração parar. Era Laura, a antiga mentor de sua juventude, a mulher que a havia introduzido no mundo da moda. Mas por que ela estava ali, agora? Emma, não se preocupe com ela! Laura gritou, as chamas refletindo em seu rosto. Verônica nunca foi uma amiga. Ela está usando você. A multidão parou
e um burburinho cresceu. Rafael franziu a testa. Mas por quê? O que está acontecendo? Eu vou explicar. Laura avançou e algo em seu olhar fez Emma gelar. Emma, você não sabe! Mas Verônica não só planejou o seu colapso, como também fez isso porque sempre soube da sua verdadeira origem. A revelação pairava pesada no ar. A verdadeira origem? O que isso significava? Do que você está falando? Emma sentiu um nó na garganta. Clara olhava com expectativa, como se estivesse a ponto de fisgar um grande segredo. Você é filha de uma grande designer, aquela que desapareceu há anos, Alice Ribeiro. Quando o nome saiu da boca de Laura, um rugido de murmúrios percorreu a multidão. Emma ficou paralisada. Alice! Não! Isso não pode ser verdade! Sua voz tremia. A memória do incêndio que tomou sua casa, a dor de perder sua família. Tudo se aglomerava em sua cabeça. Verônica sempre soube. E se aproveitou da situação para se vingar de você. Ela quer que você fique presa nesse ciclo de dor. Laura continuou. Seu tom dramático aumentava a tensão. Cada palavra dela era como uma faca afiada. Verônica, com um sorriso sardônico, se aproximou. Você acha que isso é uma batalha de poder, Emma? Para mim, é simples controle. E a verdade é que você nunca deveria ter saído debaixo da sombra da sua mãe. O tempo parecia parar. O chão tremia, não só das chamas, mas da verdade que estava sendo revelada. Emma olhou entre Laura e Verônica. O que estava acontecendo? Ela sentia as pernas fraquejarem. Sua vida havia sido construída sobre mentiras. Saia do meu caminho! Emma berrou, o desespero tomando conta. O calor das chamas era sufocante, mas o choque da revelação a queimava ainda mais. Você nunca poderá se libertar, Emma. Verônica desafiou, seu olhar maligno agora mais intenso do que nunca. Eu sou a designer, e só a verdade pode me libertar, Emma gritou, desafiando as chamas. E quando estava prestes a dar o próximo passo, uma explosão irrompeu atrás dela. O telhado começou a desabar, e Emma sentiu que tudo estava escapando de suas mãos. Ela tentou se segurar, mas uma sacudida violenta fez as estruturas ruizarem. E entre a fumaça e as chamas, um grito aterrador cortou o ar. Emma! Era Rafael. Não era o que ela esperava. Em meio ao tumulto, algo a atingiu em cheio. Uma dor, uma verdade ensurdecedora. Quando ela olhou por cima do ombro, viu algo que fez seu coração disparar. Laura, sua mentora, estava agora de pé ao lado de Verônica. Um sorriso travesso se formando em seu rosto. Surpresa, querida! Ela murmurou. O mundo de Emma desmoronou de uma vez. Laura, a figura que sempre a apoiou, agora se juntava ao lado de sua rival? Você não pode ser! Você estava do meu lado! Emma gritou, a traição a ferindo mais do que o fogo. Mas antes que pudesse processar a verdade, um novo barulho abafado preencheu o ambiente. Uma explosão de fogo liberou chamas ainda maiores, enquanto uma lâmpada pendurada se soltara, caindo bem entre Emma e Rafael. Ela gritou, desviando no último segundo, mas o impacto foi devastador. Ela viu Rafael sendo empurrado para trás, seu corpo se dando contra o chão. Rafael! O grito caiu de seus lábios enquanto o pânico a envolvia como uma tempestade. Em meio ao caos, a imagem de Verônica e Laura se tornava cada vez mais sinistra. Ambas riam e a risada ecoava entre os gritos da multidão.
Emma tombou, arrastando-se pelo chão. O fedor de fumaça e queima penetrava em seus pulmões. Mas o foco dela estava em Rafael, que estava agora inconsciente. Uma sombra de desespero se abateu sobre ela. Não! Não, não, não! Sua voz falhava, sufocada pela fumaça. O que havia feito em sua vida que a levara até aquele ponto? Verônica tinha razão. Seu mundo estava repleto de mentiras. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Emma, enquanto ela se arrastava em direção a Rafael. E aquela escolha estava prestes a se transformar em um abismo do qual talvez nunca pudesse voltar. O que tudo isso significaria para ela? A dor, a traição, uma escolha estava prestes a ser feita. E enquanto as chamas dançavam ferozmente atrás dela, a única certeza que Emma tinha era que, agora, o jogo de Verônica e Laura havia mudado para sempre. As chamas não eram apenas físicas, eram metafóricas. E o futuro dela, assim como seu passado, estava prestes a se descortinar de uma maneira que ninguém poderia imaginar. Emma se arrastava pelo chão, enquanto as chamas ainda rugiam nas paredes atrás dela. O pânico a consumia. "Rafael!" ela gritou. A imagem dele caindo, inconsciente, ainda estava fresca em sua mente. Clara a puxava com força. "Precisamos sair agora!" A fumaça estava densa e as pessoas ao redor corriam em pânico. Mas Emma não conseguia deixar de olhar para Verônica e Laura. O que estava acontecendo? A traição de quem sempre acreditou ser seu suporte a esmagava. "Emma, vamos!" Clara insistiu, o desespero agora estampado em seu rosto. Quando finalmente conseguiram se mover, o calor tornava tudo mais difícil. Mas Clara não parava. Puxava a irmã, enquanto Emma sentia seu coração acelerar. Lembranças dolorosas a inundavam. O incêndio da infância, a perda, o desaparecimento da mãe. E agora Verônica estava ali rindo como se fosse parte do incêndio, parte da traição. "Você não consegue fugir do que você é, Emma!" Verônica gritou, seu tom divertido preenchendo o caos. "As chamas que te cercam são apenas uma memória. Algo que você deveria ter deixado para trás." Emma parou em seco. "Você sabe o que aconteceu naquela noite?" Emma gritou, seu peito apertado de raiva e dor. "Você sabe o quanto eu lutei?" Verônica sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos, e algo dentro de Emma estalou. Foi então que, no meio da fumaça e do lamento, a verdadeira reviravolta começou. Um grito penetrante cortou o ar. "Emma!" Era Rafael, mas um grito de socorro. Suas palavras vieram carregadas de alívio. "Eu estou aqui." Ele se aproximou dela, com um olhar intenso que fez sua pulseira brilhar, refletindo a luz do fogo. Algo estava errado. Esse não era o Rafael que ela conhecia. Rafael? Emma hesitou, sem saber se deveria confiar nele. "O que está acontecendo?" E então ele sorriu. Um sorriso que não era completamente verdadeiro. "Eu sou seu salvador, Emma. É hora de você se lembrar da verdade." Nessa vez Emma sussurrou, sem voz. "O quê?" Enquanto os olhos dela se arregalavam em choque, Rafael puxou algo de dentro da jaqueta. Um colar, um lugar familiar. Um símbolo que a fez lembrar da mãe que foi dada como desaparecida. "Você é muito mais do que imagina. Esse colar..." Ele é a chave. E o mundo de Emma desmoronou mais uma vez. "O que você quer dizer com isso?" Suas palavras se arrastaram, a confusão inundando seu ser. "Você sempre foi parte do plano. Sempre foi o elo que faltava." Rafael sussurrou.
O chão tremeu sob seus pés. As chamas aumentaram de intensidade. E o caos parecia se espelhar no tumulto dentro dela. A imagem de sua infância colidiu com a revelação de um Rafael que não era mais um aliado. Laura, com um olhar triunfante, se fez presente, selando sua conexão com Verônica. Eu sabia que você estaria aqui, Emma. Sabia que ele faria isso. Emma estava perdida. As mentiras a cercavam. Mas você me ajudou. Por que agora está do lado delas? Seu coração pesava enquanto a dor e a traição a assaltavam. Eu não sou quem você pensa. Sua mãe estava tentando proteger você de mim. Ele se aproximou ainda mais. E a intensidade em seu olhar deixava claro que ele sabia mais do que dizia. Eu sou o que você teme. E agora você deve escolher lutar ou sucumbir. No meio de todo o caos, quando parecia que tudo estava perdido. A revelação final a atingiu como um golpe mortal. Você nunca esteve à altura, Emma. Você sempre foi uma peça nesse tabuleiro, enquanto eu sou o verdadeiro mestre. O mundo girava ao seu redor. As chamas pareciam agora um reflexo de sua vida queimando. Emma sentiu o nó na garganta. Estava prestes a desmoronar. Rafael, você... Mas antes que pudesse terminar, uma explosão abalou o ambiente. O teto começou a ruir. E no momento mais decisivo de todos, quando a fumaça cercava, Emma se viu diante de uma escolha. Uma escolha entre aceitar a verdade ou lutar contra aqueles que sempre foram seus traidores. O chão se inclinava. A fumaça se tornava mais densa. E em um último grito desesperado, Emma decidiu. Mas, antes que pudesse se mover, o chão cedeu, levando tudo para o abismo. E enquanto caía, ela se perguntava: o que eu realmente sou? Um mistério pairava no ar. Quem era ela, afinal? E qual seria o próximo passo na sua luta? Emma caía, o chão desmoronando sob seus pés. Mas enquanto caía, uma sensação estranha a tomou. O impacto na queda foi brutal, mas a adrenalina pulsava em suas veias. Ela sentiu a dor, mas também a determinação. As chamas rugiam em torno dela e o calor foi quase insuportável. O mundo estava girando. Emma! O grito de Rafael cortou o ar. E ao olhar para trás, ela o viu lutando contra a fumaça, tentando alcançá-la. Clara estava lá, segurando o braço dela, um olhar desesperado em seu rosto. Levante-se! Vamos sair! Mas algo no olhar de Verônica a fez parar. Um brilho traiçoeiro em seus olhos. O que ela estava tramando? O chão sob os pés de Emma parecia derreter. Você realmente acha que pode fugir? Verônica gritou, uma risada amarga saindo de seus lábios. Você não sabe nem quem você realmente é. O coração de Emma parou. O que você quer dizer com isso? Ela exigiu, sua voz tremendo. Aquelas palavras pareciam disparar um alarme dentro dela. A luta estava em seu sangue. Mas o que estava escondido sob a superfície? Foi então que tudo parou. Uma explosão estrondosa fez o telhado desmoronar. Mas não foi apenas isso. Naquele momento, uma voz chegou até seus ouvidos como um eco, familiar, mas esquecido. Emma! Ela congelou, e por um breve momento as chamas pareciam dissipar, substituídas por uma névoa de reconhecimento. A figura que emergia das sombras era a última pessoa que ela esperava ver. Era sua mãe, Alice Ribeiro, viva e tão intensa como sempre fora nas histórias que a pequena Emma lembrava. Mas como?
O que significava aquilo? Não perca tempo, Emma! Eu vim te salvar! Alice gritou, sua presença poderosa como sempre tivera. O ar ao redor de Emma encheu-se de uma energia que a envolveu. O caos parecia paralisar. Rafael e Clara estavam tão atordoados quanto ela. Você está viva! Emma sussurrou, lágrimas brotando em seus olhos. Mas antes que pudesse formular mais perguntas, Alice a puxou para um abraço, e uma onda de calor e segurança a envolveu. Sim, querida, mas não é hora para explicações. Verônica é uma traiçoeira. Ela quer o que é seu, o que é da sua linhagem. A fúria nos olhos de sua mãe queimava mais que as chamas. Verônica reagiu, seu sorriso se transformando em um snarl. Alice, você não deveria estar aqui. Você pensa que pode destruir tudo o que eu construí? Você sempre foi a sombra na sua filha. A batalha de palavras tornou-se um duelo de vontades. Emma sentiu uma onda de coragem. Isso é verdade? Esta é a sua obra, Verônica? Emma desafiou, sua voz agora firme. Você está atrás de tudo isso? Sim, por um momento, a revelação de que sua mãe estava viva a fez sentir que tudo era possível. Mas o calor e a fumaça começaram a redefinir realidades. Alice olhou para Emma com urgência. Você precisa decidir. O destino dela é o seu agora. Lute por você mesma. E então, uma fissura se abriu no chão. O que acontecia? Emma olhou para baixo e viu algo brilhante. Um objeto metálico. Um colar com o emblema da família Ribeiro. Reluzia como se estivesse chamando por ela. O passado se misturou ao presente em um turbilhão. Pega isso, Emma! É sua! Alice gritou, lutando contra as chamas engolidoras. Emma estendeu a mão, mas Verônica estava lá, com um movimento rápido e mortal. Antes que pudesse reagir, Verônica agarrou o colar e o ergueu. Você nunca será como sua mãe! Ela riu, e o som reverberou como um eco maligno no ar. Os olhos de Emma arderam com fogo e determinação. Com um grito que parecendo rasgar a própria atmosfera, ela avançou. Mas as chamas, agora, pareciam responder uma pergunta não feita. O que você realmente deseja, Emma? Alice a olhava com uma esperança mista. Para onde essa escolha a levaria? E assim, Emma percebeu. Sua jornada estava apenas começando. Com o coração palpitando, ela fez uma escolha que mudaria tudo. Eu sou a S e vou enfrentar o que me espera. Mas algo pesado pairava no ar. O que realmente estava por trás de toda aquela confusão? Quais segredos ainda estavam escondidos nas chamas da revelação? Emma sentiu um nó se formar no estômago. Uma coisa era certa, a luta estava longe de terminar. E esse novo encontro mudaria o jogo de uma maneira que ninguém... Você não vai me impedir! Ela gritou, enquanto avançava em direção à antiga sócia. Verônica ergueu o colar, convencida. Mas Emma sabia que a verdadeira força estava dentro dela. Você não controla mais a minha vida. As chamas pulsavam ao redor, como se celebrassem sua coragem. Rafael, ainda oscilando entre o desmaio e a lucidez, olhou para Emma, seus olhos transmitindo apoio. Você pode fazer isso. Ele estava ali, e isso a empoderou. Em um impulso de adrenalina, Emma se lançou à frente, desferindo um golpe na mão de Verônica. O colar caiu, reluzindo como uma estrela perdida. A multidão em pânico ao redor estava tão absorvida naquela batalha de vontades que, por um instante, o tempo pareceu parar. Emma agarrou o colar, sentindo uma onda de poder atravessar seu corpo. As memórias da filha se misturavam àquelas de sua mãe.
uma conexão que a tornava mais forte. Agora, ela não era apenas Emma Ribeiro. Ela era o legado de Alice Ribeiro. Verônica, percebendo que havia perdido o controle, começou a recuar. Você nunca será tão boa quanto eu! Ela gritou, enquanto o cenário ao redor começava a desmoronar. Com o colar em mãos, Emma sentiu fé na própria força. Sou melhor porque aprendi a me levantar das cinzas. Ela retorquiu, a emoção transbordando em suas palavras. E num movimento decisivo, ela enfrentou Verônica, revelando não apenas a corajosa designer que era, mas a mulher que lutou contra seus demônios pessoais. As chamas começaram a se intensificar. Clara puxou Emma para fora do caminho. Vamos, não temos tempo! Mas antes que pudesse fugir, Emma olhou para Verônica pela última vez. E seu olhar não possuía ódio, mas compaixão. Você pode mudar, se quiser. É hora de você encarar suas próprias sombras. E com isso, Emma e Clara se lançaram para fora do local em chamas, com Rafael seguindo logo atrás. Quando finalmente respiraram o ar fresco da noite, Emma virou-se. O prédio atrás delas, verdadeiramente seu passado, estava cobrindo-se de chamas. E neste momento, sua vida poderia começar de novo. Eu não vou deixar meu passado me definir, ela disse para si mesma. Mas isso era um desafio. Mais do que viver uma nova vida, Emma tinha a missão de reconectar-se com suas origens. Enquanto o fogo consumia aquele lugar, a verdadeira transformação começou. O legado da designer que uma vez conheceu agora seria levado a um novo nível. Ela olhou para Clara e Rafael e um sorriso surgiu. Juntos poderiam transformar a dor em arte, a dúvida em força. Mas antes que qualquer palavra pudesse ser dita, o som de sirenes cortou o ar. A polícia e os bombeiros chegavam, e o caos ainda não havia terminado. Nova vida! Novos desafios! Emma murmurou, sentindo uma mistura de excitação e ansiedade. Os próximos dias seriam difíceis, mas ela finalmente estava pronta para viver sua verdade. Após uma breve pausa, Emma se virou para Clara e Rafael, seus corações apertados. Vamos juntos enfrentar isso! Vamos nos unir e, quem sabe, criar algo que realmente reflita quem somos. À frente dela era um caminho incerto, mas uma onda de coragem a envolveu. Enquanto as sirenes uivavam e os bombeiros lutavam contra as chamas, a certeza de que o futuro estava em suas mãos era inegável. Você não pode perder a próxima parte dessa história incrível. Inscreva-se imediatamente! Este é o momento para demonstrar seu apoio e esmague o botão de like agora! E não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos